Voltamos com o Metrópole Debate para falar sobre os caminhos da aposentadoria. Dona Raimunda Nonato de Calcaia tem 59 anos de idade, foi casada e o ex-marido contribuía com o sindicato. Ele já se aposentou pelo Fundo Rural. Posso conseguir me aposentar também? O que preciso fazer? Pergunta da dona Raimunda Nonato. Olha, se é um casal que trabalhava junto em economia, em comunhão, em economia familiar, né, em regime de economia familiar, e ela não exercia outra atividade, por exemplo, não trabalhava na prefeitura, não era empregada doméstica, trabalhava juntamente, ajudando o seu marido na atividade rural, ela pode se aposentar como agricultora também, utilizando os documentos dele. Né? As provas materiais que ele utilizou para a aposentadoria dele, ela pode utilizar para ela também. Porque uma prova material, ela serve para o grupo familiar inteiro, para qualquer membro do grupo familiar. Agora, isso se ela trabalhava com ele junto, né, e continuou trabalhando sozinha ou com ele após a aposentadoria dele. Mas se ela era empregada doméstica ou trabalhava como vendedora em algum bar, em algum restaurante, trabalhando em algum setor urbano, não era agricultora, aí ela não poderá pedir aposentadoria rural. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, quando ela pergunta o que preciso fazer, ela deve, dona Raimunda, procurar uma agência do INSS? Ela deve procurar primeiro o sindicato para fornecer a declaração, né, que ela trabalhou na atividade rural durante o período que ela vai declarar e vai comprovar através dos documentos dele. Né? Porque como é ele que trabalhava e os documentos são em nome dele, ela pode utilizar para ela por fazer parte do mesmo grupo familiar. E aí o sindicato, com as provas que ela apresentar e a entrevista, vai declarar aquele período e ela vai agendar para que seja atendida na agência do INSS para ter direito à sua aposentadoria. Você tem dúvidas sobre benefícios previdenciários? Manda a sua mensagem, manda a sua pergunta, porque nós, ao lado aqui do professor Paulo Bacelar, iremos tirar a sua dúvida. Dona Socorro Souza, de Fortaleza, ela diz: tem um irmão com 21 anos de trabalho na carteira e mais 3 anos como autônomo. Ele era metalúrgico, mas há 12 anos não contribui. Hoje ele vive doente e não consegue trabalhar. Ele tem 61 anos de idade, pode solicitar algum benefício do INSS? Ele tem 61 anos, né, e parou de contribuir. Então Há 12 anos. Ele deixou de ser segurado da Previdência quando parou de contribuir pelo menos com 3 anos. Nós temos que ver, nesse caso concreto, Luciano, tem que ver se ele tem uma inscrição de autônomo em aberto. Porque ele tendo uma inscrição em aberto, ele vai poder contribuir algum tempo para trás para recuperar a carência do benefício e poder pedir a aposentadoria ou pedir o auxílio-doença. Isso aí precisar ser um atendimento na agência. Eu sugiro que ela procure uma agência da Previdência para ver a situação dele em concreto, para saber se ele tem condições de contribuir o período anterior ao início da sua doença, para que ele possa pedir o auxílio-doença. Se ela não tem inscrição nenhuma em aberto, aí ela, infelizmente, deixou de ser segurada e não vai ter nenhum direito à aposentadoria nem a benefício previdenciário. Dona Socorro, essa dica do professor Paulo Bacelar é muito importante e tão relevante, professor Paulo Bacelar, que serve para outras pessoas que estão também em situação semelhante, que deixaram de contribuir para o INSS, perderam o vínculo, mas em alguns casos tem a inscrição como autônomo em aberto e podem requerer o carnê para contribuir e garantir o benefício. Voltar a ser segurado e voltar a ter a carência do benefício que é de 12 contribuições. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, as pessoas perdem o vínculo de contribuir com o INSS com quanto tempo sem esse recolhimento para a Previdência Social? Luciano, ele varia entre 6 meses a 3 anos. Mas para que as pessoas que contribuem nunca percam o tempo de contribuição, vamos pegar pelo menor, né? Então, em 6 meses, você nunca deixa de contribuir por mais de 6 meses. Porque aí você vai estar no limite mínimo e aí, independente de cada caso, pode ser até 3 anos, mas sempre com 6 meses, você deixando de contribuir, no 6º mês você contribua, faça qualquer esforço e contribua para que nunca deixe de ser segurado da Previdência. Francisco Miguel, telespectador em Fortaleza: vou fazer 65 anos em 3 meses. Contribuí por 14 anos, mas há 30 não contribuo. Há 3 anos fiz uma cirurgia no olho esquerdo e fiquei sem enxergar direito. Depois fiz no outro e recentemente a médica me deu um laudo para procurar o INSS. Tenho mesmo chance de conseguir algum benefício? É como a gente falou, se ele é segurado da Previdência, ele pode requerer um benefício de um auxílio-doença, mas vai depender da perícia médica. Porque o benefício de auxílio-doença não é pela doença, é pela incapacidade que aquela doença está causando no empregado, no trabalhador autônomo. Então, dependendo do grau da doença, se ele está incapaz para o benefício, para continuar trabalhando, ele vai ter direito ao auxílio-doença, sim.
O senhor Hélio Castro de Fortaleza, ele pergunta se tem direito ao reajuste em seu auxílio-doença, que recebe desde 1984. Segundo o seu Hélio, o valor atual equivale a 40% do salário mínimo, mas gostaria de ter o valor aumentado. Olha, isso aí é um auxílio acidente, né? Não é um auxílio-doença. Auxílio acidente que ele recebe, e que na época, Luciano, era 40% da média de contribuições. Hoje, esse valor é 50%, mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, já está pacificado de que, na época, se era 40%, quando mudou para 50%, ninguém teve direito a esse acréscimo de 10%, para ficar 50% como é hoje. Então, quem tinha, na época, direito a 40%, infelizmente, vai ter que receber durante a sua vida inteira, ou até a aposentadoria, o valor de 40% da média que deu naquela época, sendo reajustado todo ano pelo mesmo índice de reajuste do benefício. Dona Maria Heleneida conta a seguinte história. Tem 49 anos de idade, 36 anos de carteira assinada. Caso pare de trabalhar, a dona Heleneida pode pagar avulso INSS para completar os anos que faltam para se aposentar? Ela já tem tempo aqui de sobra, professor Paulo Bacelar. Não tem a idade. Será que não é 26 anos, hein? Ela falou errado. Olha, se você já tem 36 anos de contribuição, já era para ter pedido aposentadoria. Mas no caso ela tem 49 anos de idade. Não importa, se ela, por isso que não deve ser 36, deve ser 26, né? Deve ser 26 anos de contribuição. Se ela parar de contribuir, ela vai deixar de ser segurada se ela parar de contribuir durante um ano. Ela deve continuar contribuindo. Vamos considerar que seja 26 anos de contribuição. Ótimo. Ela parando de contribuir, ela não vai ter direito à aposentadoria, exceto que ela chegue a 60 anos de idade. Que ela já teria os 15 anos que são necessários. Então ela não teria mais que contribuir. Mas se ela não tem 60 anos de idade ainda, falta muito, ela tem que contribuir pelo menos com mais 4 anos para fechar os 30 e poder se aposentar como autônomo. Erasmo Madeiro de Fortaleza. O Erasmo Madeiro está parado desde 2002 por causa de 2 filhos que ele tem com deficiência. Atualmente conta com 61 anos de idade e pergunta se pode se aposentar, pois já contribuiu por cerca de 15 anos. Ele está há 11 anos sem contribuir para o INSS. Bom, ele já contribuiu com 15 anos, que é o mínimo para ter direito à aposentadoria. Não contribui a mais de 12, então já não é mais segurado, mas continua com aqueles 15 anos que deu direito a ele. No momento que ele chegar à idade de 65 anos, mesmo sem ser mais segurado, ele já implementou as condições de aposentadoria. Ele já vai ter 15 anos, com 65 anos de idade, vai ter direito à aposentadoria também. Esses 15 anos formam um período fechado, né, professor Paulo Bacelar? São 15 anos de contribuições. 180 meses de contribuição, que dá 15 anos. Pode ser 10 anos num período, mais 5 em outro. Né? Não precisa ser 15 anos direto, basta que tenha 15 anos. Dona Maria Martins, de Fortaleza, tem 52 anos de idade e contribui há 25 anos, sendo que por 21 anos ela trabalhou com carteira assinada, mas outros 4 contribuiu como facultativa. Ela já pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Bom, ela teria aí 25 anos, né? 25 anos de contribuição, 25. 52 anos de idade. Ainda não teria direito a aposentar. Não é porque existe contribuição como contribuinte individual e outro período como facultativo. Todos os 2 períodos irão ser somados. Então você tem 25 anos, você vai ter direito à aposentadoria quando tiver 30 anos de contribuição. Valderi Oliveira, do Bom Jardim, tenho 33 anos de contribuição e 54 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria proporcional? Nesse caso, Valderi, depende de cada caso. Eu teria que saber quanto tempo você tinha em 98 para saber se você já cumpriu o pedágio para aposentadoria proporcional. Que a aposentadoria proporcional depende da pessoa. Ela pode ser com 32 anos, pode ser com 33, com 34. Então vai depender de cada pessoa. Somente na agência poderá fazer a contagem. E você pode fazer a contagem sem precisar agendar. Vá numa agência qualquer de sua preferência, pelo menos no período da tarde, que tem menos atendimento. Eu sugiro, Luciano, que quem não tem agendamento, vá sempre no período da tarde, que tem menos gente. Vai provocar um congestionamento, viu? Agora com essa sua sugestão. Os nossos amigos vão entender que tem essa possibilidade. Que você que não precisa de agendamento, o período da tarde sempre tem menos gente e você pode pedir a contagem do tempo de contribuição, que irá dizer se você já tem direito à aposentadoria proporcional. Encerramos mais um bloco do Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria. A gente volta daqui a pouco com mais informações da área previdenciária.